história das pulgas da unidade, não seria justo eu não dizer que esta batalha começa não propriamente com dívida, mas começa com as palavras de pessoas como São Pedro de Alcântara, começa com palavras de pessoas como Juan de Bonilla, Joaquim de Fiore, Gerardo de Bono, que no fundo são todos eles franciscanos e franciscanos espirituais, que mais do que me ensinarem a viver, me ensinaram a olhar com uma nova consciência para tudo aquilo que eu tinha aprendido até chegar aos seus escritos. E toda a unidade e toda a harmonia que eu penso que é a resposta daquilo que eu chamo os princípios da consciência sistémica, não são aprendíveis hoje em dia em qualquer universidade, em qualquer escola, mas são aprendíveis em textos que foram sempre perdidos em centenas e centenas de anos, que são as coisas mais maravilhosas que me chegaram às mãos. Quero agradecer imenso as suas palavras e comoveu-me muitas vezes ouvi-lo. Quero também agradecer, e agora é aquela parte, eu não posso levantar muito os olhos porque senão fico encadeado, mas vou tentar olhar as pessoas. Quero agradecer também esse amigo de 30 anos, que é o Hugo Gonçalves Pereira, e por imensas coisas, quer pelos comentários que fez ao livro logo na sua gênese, quer também pelo apoio que tive na edição, quer também pela disponibilização deste teatro. Quero agradecer ao António Passos Leite, que não faz só a moderação, como também fez também comentários a uma primeira versão. Não quero deixar de agradecer ao Alexandre Oliveira, da Arte Filmes, que proporcionou toda esta infraestrutura para que possamos fazer aqui hoje o lançamento. Quero agradecer ao Henrique Mota, o meu editor. Depois aos comentários, ao professor João César das Neves, que eu agradeço muito estar aqui presente, João Barbas, que está em Paris, ao Rui Branco e à Manela Tavares, Manela para mim. Quero agradecer imenso o apoio da Susana Almeida e Rui Martins, que estão aqui na primeira fila, que tem sido um parceiro incansável da empresa que eu constituí, que é a Bridges Advisors. Quero agradecer à minha família, que está presente e a que não está presente, em especial aos meus avós, que já faleceram. Quero agradecer aos amigos que encheram esta casa, em especial ao André e ao Fabrice, que estão lá atrás com os livros. Muito obrigado. Quero agradecer a duas pessoas especiais que foram incansáveis na divulgação do evento, que é o Paulo Pereira e o Lourenço Almada. Quero agradecer à Manela por tudo, principalmente pela paciência desta caminhada de 2 anos, que é totalmente desmaterializada, e sendo desmaterializada muitas vezes é só à base da fé e da esperança é que se vai sendo alimentado. Exatamente. Quero agradecer a Deus por estar-me sempre a indicar o caminho e por manifestar-se pelas pessoas à minha volta, e quero agradecer a todos por estarem aqui hoje e por fazerem parte desse Deus pela amizade que eles têm. Eu não quero de maneira nenhuma entrar muito a fundo sobre o tema, mas eu não queria deixar de falar um pouco das motivações que me levaram a escrever o livro e um pouco a caracterização um bocadinho mais fria acerca da problemática, da maneira como eu a vejo. As motivações, dentro do meu processo de conversão, eu sempre acreditei em Deus, mas acreditava num Deus um pouco diferente daquilo que eu venho a conhecer através dos olhos destes senhores que eu falei, e nesse processo de conversão, de encontro, de amizade com esse Deus, esse processo de conversão levou-me a fazer serviço em várias áreas da minha vida, nomeadamente na área de apoio de famílias sobreendividadas. Nessa altura eu estava a ajudar famílias sobreendividadas e ao mesmo tempo estava a fazer um projeto de consultoria estratégica numa área de cobrança de um operador de telecomunicações em Lisboa. E de repente eu olhava para 2 fações destes tabuleiros de xadrez que se montam e percebia que os interesses eram os mesmos, mas a linguagem não fluía. E que basicamente todas as respostas que eu tinha vindo a ter desde 1996, quando eu e muitas pessoas que estão aqui saímos da universidade, já estavam muito aquém da nova realidade que estava a aparecer e que essa realidade precisava de novas respostas. Nós já não estamos a viver a mesma realidade que vivemos há 20 anos atrás, a realidade mudou, a linguagem tem que mudar. Ao mesmo tempo também comecei a desenhar estes princípios da consciência sistémica. São coisas muito simples, que cada entidade tem que olhar para a realidade à sua volta, entender que existe um ecossistema, cada pulga tem que entender que existem mais pulgas e que a relação entre as pulgas é fundamental para a sobrevivência desse ecossistema, e no sentido não da sustentabilidade catatónica, de redução das minhas ações para não fazer mal à entidade ao meu lado, mas pelo contrário, exatamente, sustentabilidade no sentido de se eu entender quais são as necessidades e os problemas que existem à minha volta, todos os meus recursos ainda são muito mais valorizados, porque esses recursos vão responder a essas necessidades e esses problemas. E, portanto, a maneira como eu encontro sustentabilidade é a maximização do recurso do eu, no seu livre-arbítrio, na sua missão, no seu propósito, quando entendo que tem um papel para os outros, e, portanto, aí é fundamental entender que assim existem e que é preciso desenvolver essa realidade. Quando lancei a empresa, paralelamente lancei um pequeno paper de 7 páginas,
e com o pequeno paper fui falando com múltiplas entidades, que eu não vou falar aqui quais são, e várias vezes, ao chegar a casa, perguntava: mas porquê continuas nesta batalha? Encontrei de tudo: boa vontade, má vontade, indiferença, interesses, não interesses, etc. Não interessa neste momento. Essa cruzada durou até os dias de hoje, continuo nela. E essa cruzada é a história de 700 mil pessoas em Portugal, 700 mil famílias que não conseguem pagar as suas dívidas. É uma cruzada de 25% da população europeia, que neste momento, aliás, que o Eurofound em 2010 identificou com a possibilidade de a curto prazo viverem problemas de sobreendividamento, e estávamos a viver em 2010, não estávamos a viver em 2013. Só para terem noção, a primeira vez que eu peguei no paper e entrei na sala de reuniões, a nossa taxa de desemprego estava em 11%. E os 11% multiplicaram-se para 18%. E o maior indutor de incumprimento destas famílias, portanto, o maior indutor do sobreendividamento e dos problemas de crédito, é exatamente o desemprego. Quase que duplicou. Mas não estamos a ver apenas, como eu falo, dos 25% da população europeia, estamos a falar desde os dinamarqueses aos portugueses. Eu gostava de identificar que 6,6 milhões dos alemães já não conseguem pagar as suas dívidas. É 10% da população alemã. Isto não tem nada a ver. Desta vez o inimigo não vem em panzas nem em stucas, não tem o Bismarck, não tem nenhuma materialização. O inimigo, desta vez, desmaterializou-se. Muitas vezes nós conhecemos algumas das caras, mas desmaterializou-se e muitas vezes somos nós próprios, como o Frei Ventura estava a mencionar. Nos nossos discursos ou nas nossas conversas à volta de uma mesa somos os nossos próprios inimigos. Quando utilizamos um dos cavaleiros do Apocalipse, que é a justiça, para justificar que é justo ou injusto chegarem ou não determinados recursos à Grécia por critérios de eficiência que são justos ou injustos. Puxar a nós a justiça é tirá-la de Deus, e a justiça que neste momento nós puxamos a nós, ontem estava-se a anunciar 300 milhões de desempregados jovens por todo o mundo. Essa é a justiça quando nós a puxamos à nossa mão, porque aquele senhor que eu acredito vai cá falar de perdão, não vai falar de julgar quais são os caminhos certos ou errados para decidir se um hospital fecha ou abre. Mas, basicamente, esta realidade, mais do que este vivência acima das possibilidades, é uma narrativa que, pelo obra e graça do caminho que Deus me pôs à minha frente, eu saí da universidade e comecei, antes ainda dei aulas, mas depois fui para uma empresa de consultoria, e de facto estive muito envolvido nestes primórdios da década de 90, onde se fizeram a narrativa do que é que são hoje em dia os 110 mil milhões de crédito à habitação, os 30 mil milhões de crédito ao consumo, a proliferação dos cartões de crédito. Eu ainda me lembro de uma altura em que os cartões de crédito eram meramente o Unibanco e havia meia dúzia de pessoas em Lisboa que tinham cartões de crédito, e basicamente eu via a gênese das estratégias, da criação das unidades de produtos, canais de distribuição, da maneira como eu, em termos de inconsciência, também numa hierarquia que tinha 300 mil níveis em cima de mim, mas que também não é por isso que nos responsabiliza, a maneira como se gizavam estas realidades. E, fundamentalmente, nós chegámos a uma situação que, apesar dos nossos mídia falarem muito que os Estados estão a defrontar um problema de sobreendividamento, nós não estamos a enfrentar uma crise igual a 79 e 83. Nós estamos a enfrentar uma crise radicalmente diferente, porque não são só os Estados que estão sobreendividados, nós neste momento temos as empresas sobreendividadas, temos as famílias sobreendividadas. E agora, ao fim de 2 anos e tal, ouvimos o Ministro da Economia no outro dia na televisão falar que havia também famílias endividadas em Portugal. Provavelmente o sobreendividamento em Portugal deve afetar 2 a 3 milhões de portugueses. Se aplicarmos esta taxa de 1 para 4 europeus, e sabemos que o problema em Portugal, Espanha e Grécia é um problema bastante mais grave. Eu hoje tive, e o Hugo tem sido sempre presente na minha vida, e mandou hoje um artigo a falar da Irlanda, um caso de sucesso da aplicação da Troika, que neste momento, espantem-se, 18% das pessoas que têm crédito de habitação não conseguem pagar os seus créditos. Portanto, todos os dias vão para a Câmara com a angústia de vão ser despejados ou não. E que a única razão pela qual muitas vezes não são despejados é que o valor de mercado das suas casas não cobre rigorosamente nada, porque o valor, entretanto, caiu abruptamente, e, portanto, eles estão a jogar na corda bamba em sentido das regras de mercado, porque se qualquer casa que valha um pouco acima das dívidas, então vão ser despejados para assim buscar o valor da casa. Estamos a defrontar, de facto, este adversário comum que é a dívida, e este adversário comum significa exatamente isto, que é, quanto maiores são as dívidas, e eu proponho que quando chegarem a casa abram o The Economist, que apresenta um mapa todo ele pintado de vermelho, parece um mapa de guerra de nazis contra forças aliadas, e depois vermelho mais forte é para as dívidas soberanas mais fortes, o vermelho mais fraco, dívidas soberanas mais fracas, e em cada minuto as dívidas vão subindo. E eles só estão a olhar para as dívidas soberanas, não olham para as dívidas familiares nem para as dívidas empresariais.
e que basicamente o que é que isto significa? Significa que quanto maior é o volume de dívida, maiores são os juros e as comissões que são pagas através dessas dívidas, o que significa que a transferência de valor da economia real para a economia financeira e especulativa é cada vez maior. Poder-se-á perguntar, se esta loucura é desta maneira, então porquê é que não se separa esta loucura? E então eu pego nas palavras em relação à maçonaria, em relação a todo um conjunto de grupos de interesse instalados que se sentem, mas que muitas vezes não se pode verbalizar o que se sente, mas a verdade é que esses interesses estão profundamente enraizados. Há interesses fortíssimos por trás desta realidade, e se não veja-se esta lógica, quando se reduzem as dívidas na Europa e nas novas Europas, não se fazem no sentido de aliviar a dor, fazem-se no sentido de continuar o purgatório, que não vai dar mais lado nenhum do que o inferno. Significa exatamente o quê? Porque a pior coisa que pode acontecer, de facto, a um credor neste momento é uma insolvência generalizada dos seus devedores. E nesse sentido vai-se cortando fatias para garantir que a massa de juros e de comissões mantém-se relativamente inalteradas. Mas como disse o Frei Ventura, que falou de uma passagem do livro, uma coisa que absolutamente não está definida no livro é não se pagar as dívidas. Há um equilíbrio nos balanços bancários entre depósitos, entre uma realidade que foi as poupanças que foram feitas pelas empresas, pelas famílias, os investimentos que foram feitos e os retornos, e que isto depois foi aplicado por bancos em muitas das atividades fantásticas. E essa realidade tem que se manter um equilíbrio. Só que, no entanto, a extrapolação das dívidas veio também via movimentos especulativos de bancos centrais, movimentos bolsistas, etc. E então é aí que nós começamos a viver um sentido em que toda a gente desta sala pode estar a dever, e perguntamos a nós próprios, mas se todos nós estamos a aumentar a dívida, quem é o criador de toda a gente desta sala? Porque se nós olharmos para a realidade alemã, que está sobreendividada, como é que a realidade alemã, então, consegue financiar outras entidades? E, portanto, começar a entender que isto é um jogo que ultrapassa muito as nações e as realidades. Um ponto que significa este livro, e eu não vou entrar na resposta específica da necessidade do resgate, mas eu gostava de fazer aqui uma figura dos piratas da Somália. O resgate, quer das famílias, quer das empresas, terá que ser feito com muito cuidado. Aquilo que está apontado no livro, para a área do sobreendividamento, são medidas para o estoque de crédito que já foi contraído e que neste momento inunda e que faz, por exemplo, 500 famílias em Espanha serem despejadas por dia. Esse estoque de crédito não pode desaparecer de um momento para o outro. Ou seja, nós não podemos dizer, ok, as dívidas zero, porque isso basicamente, por princípios de justiça e de solidariedade, significaria aquilo que muito facilmente os piratas da Somália falam no final dos nossos depósitos, o final do Sistema Nacional de Saúde, o final da nossa segurança social. Portanto, neste momento, os piratas da Somália têm a nossa sobrevivência nas mãos. E, portanto, o resgate tem que ser feito numa unidade e numa harmonia absoluta para que, efetivamente, não se dê um colapso ao nível da realidade ocidental, em que os principais prejudicados, como se deu, por exemplo, na Argentina há uns anos atrás, não serão as entidades que neste momento estão a beneficiar do próprio jogo. E, portanto, tem que ser através de um conjunto de iniciativas, no meu entender, e obviamente não se exclui outras iniciativas que possam ser pensadas, quer para a realidade que já foi contraída, quer a mudança das regras ao nível do jogo. Porque uma das realidades que nós vivemos em Portugal, e de uma forma mais brutal, é que muitas das vezes nós vivemos com famílias muito endividadas ao nível do crédito à habitação, e, portanto, quando vemos os créditos, a área mais forte é, de facto, o crédito à habitação, portanto, temos uma percentagem brutal de créditos, mas quando olhamos para o peso dessas dívidas no pagamento das famílias, os juros dos seus cartões, do crédito ao consumo, dos seus automóveis são absolutamente elevadíssimos. E, portanto, há todo um conjunto de regras que têm que ser mudadas. Há pequenos sinais. A primeira vez que eu apresentei ao Banco de Portugal para mudar a taxa de juros máxima, por exemplo, dos cartões de crédito, a 1 de março de 2011, a taxa de juros estava em 34%, era a taxa que se permitia em Portugal fazer em cartões de crédito, ainda subiu a 37,4%. Significa que uma pessoa que tivesse 1.000 euros no cartão de crédito, e muitas destas famílias têm 7, 8, 10 cartões de crédito. Eu apanhei uma família com 20 cartões de crédito, em que já nem sabiam o que é que iriam fazer num sistema de rotação e que depois enchiam um para pagar outras, etc. E muitas vezes depois consolidavam os créditos num crédito pelo telefone ou pela internet e continuavam a encher cartões, num sistema absolutamente catatónico. É óbvio que quando nós falamos de globalização, estas famílias estão debaixo de culpa, de ansiedade, de angústia, e são problemas profundamente sofisticados. Se o nosso Ministro das Finanças demorou tanto tempo com secretários de Estado, adjuntos, equipas absolutamente fundamentais e que nos custam milhares e milhares de euros por mês,
demorou meses a entender o estado em que estava o país, não podemos culpar as mesmas famílias que não têm diretor financeiro, nem CFO, nem secretários de Estado, nem adjuntos, de não conseguirem gerir, de facto, essas suas finanças. E a mesma realidade aplica-se às microempresas e às pequenas empresas. E, portanto, o desafio neste momento é conseguir fazer este resgate. Eu lembro-me, eu adoro o Antigo Testamento, para mim o Antigo e o Novo são exatamente o mesmo, não entendo que seja a idade da lei e a idade da graça. Eu gosto muito daquela frase de Cristo, eu vim para cumprir a lei, portanto, há que ler o Levítico. Eu gosto muito de Moisés e aquela noção de que Moisés não foi contra o faraó e não começou a mandar socos e a dar cabeçadas. No fundo, basicamente, quando pegou em 12 tribos num ato de coragem, e para mim há necessidade de haver atos de coragem, a mudança não vai ser iniciada sem esses atos de coragem, sem a pulga entrar para dentro da área do caminista e começarem a incomodar alguma coisa e depois as outras pulgas começarem a pensar que é possível. Mas, de facto, esse resgate tem de ser para uma caminhada, e uma própria caminhada, como dizia Santo Agostinho, que, no fundo, a conversão é sempre um processo em contínuo, portanto, nunca está terminado, e, portanto, isto é um processo para iniciar-se uma caminhada, mas não uma caminhada vã, de 25 anos, como indica neste momento o nosso Ministro das Finanças, que aponta para 25 anos, mas depois temos comentadores que chegam à televisão a dizer que, não, a dívida pagar não se paga, mas podemos encontrar créditos para pagar a dívida. E, portanto, estamos naquele discurso de vamos arranjar dívida para pagar a dívida, que, entretanto, vamos pagar a dívida com dívida de dívida, e, entretanto, a dívida vai sempre crescendo. E, portanto, estamos num discurso profundamente desonesto. E, neste sentido, trazer a honestidade como um primeiro passo e trazer uma noção de que, em união entre as várias entidades, e fala-se aqui da banca, do regulador, de apoio direto, de uma rede de apoio aos sobreendividados, fala-se da mudança, por exemplo, da legislação de insolvência e exoneração, e depois transpõe-se toda essa realidade para a própria realidade das microempresas e pequenas empresas que estão a viver exatamente o mesmo tipo de discurso catatónico por parte da banca neste momento, e é fundamental mudar esse discurso. Vai haver mais outras sessões, não de lançamento do livro, mas de discussão e de tertúlia sobre este tema, mas o livro, no fundo, sintetiza-se numa resposta a esta pergunta com respostas práticas, e depois também vai à área do desemprego, fala da área também da necessidade de termos um consumo mais consciente, e, no fundo, depois teria todo o gosto de que lessem e comentassem, mas a questão base do sobreendividamento é, e termino com estas palavras, que é porque é que devemos estar a resgatar bancos e Estados, reestruturando toda a economia, ou seja, reestruturando as nossas famílias e obrigando todas as nossas empresas a reestruturarem-se para servir os interesses de uma dívida, e esses interesses muitas vezes nem são os interesses materiais. Eu encontro empresas que mais de 80% do seu tempo de gestão são dedicados não aos seus clientes, mas são dedicados a pensar como é que vão reestruturar as suas operações. Portanto, não é só uma questão material, é uma questão de obsessão e compulsão mental de um problema que muitas vezes não é solucionável. E por isso há que dar soluções, há que resgatar estas entidades. E porquê é que devemos estar a resgatar continuadamente bancos e Estados? Bancos esses que continuadamente apresentam, porque não alteramos o paradigma de funcionamento, apresentam prejuízos continuadamente maiores. E vejamos os casos dos bancos portugueses que foram resgatados. E porquê é que não havemos de fazer, então, o resgate, mudando este paradigma, os resgates das famílias, resgatar as micro e pequenas empresas, defendendo o interesse comum, o bem comum, aquilo que, no fundo, começou por ser esquecido daquela frase de Adam Smith, que falava exatamente desse bem comum, e, portanto, aquilo que se convida aqui não é uma ostracização nem da banca, nem dos Estados, é entender que, de facto, naquele da gênese deste discurso que eu tenho aqui neste livro, que era um projeto de consultoria estratégica numa área de cobrança e de famílias, de facto nós podemos começar a falar uma mesma linguagem, e ao contrário daquilo que muitas vezes eu aprendi, que não existem almoços grátis, eu acredito que existam almoços grátis, desde que exista a boa vontade necessária para ir à procura deles. Quero agradecer imenso a presença de vocês todos neste dia, e muito obrigado mais ou menos ao António e ao Frei Fernando Ventura pelas suas palavras, muito obrigado a todos.